Olá, pessoal. Antes de tudo, parabenizar vocês pelo filme. Excelente. Vi hoje de manhã e fiquei super emocionada. Sou também uma pessoa com uma relação super amorosa com livros, então isso foi realmente muito legal. E aí a primeira pergunta era voltada para isso. Como foi criar esse roteiro no qual a relação entre os livros e as pessoas é tão importante? A ideia do roteiro me veio através de um sonho de uma noite dormida, né? Eu acordei com aquela ideia que diz muito sobre a minha história, minha trajetória. Eu tenho uma biblioteca robusta, muitos anos, fui professora muitos anos também, leio muito livros de não ficção também, de teses de doutorado que viraram livros. Eu tenho muitos livros que eu ganhei de pessoas especiais, em momentos especiais da minha vida, e com dedicatórias, cheiros, marcas minhas também. E eu perdi muitos livros, teve um período da minha vida que eu me mudei muito, eu perdi muitos livros, assim. Então, eu sonhei que alguns desses livros especiais, eu resolvia reencontrar as pessoas e devolver os livros para essas pessoas. Então, a premissa do filme já veio pronta, né? Alguém me deu. Eu psicografei essa ideia aqui do sonho, né? E pensando nessa coisa de que nesses livros pessoas, nesses livros que significam que dentro deles cabem um momento vivido, né? Um cruzamento com essa pessoa, um encontro com essa pessoa que possibilitou que essa pessoa me desse esse livro, e a dedicatória que diz muito sobre aquele momento daquela relação e também aquele momento histórico, aquele momento que a gente vivia, naquele momento que a gente recebeu o livro. Então, eu tenho livros que marcaram passagens da minha vida, né? Eu tenho um livro de quando eu estava amamentando, eu tenho um livro de quando as torres gêmeas caíram, eu tenho livros do período da redemocratização. Então, então veio a partir daí a construção dessa relação entre livros, pessoas, memórias. E é super bacana porque tem muita gente que vai assistir o filme e vai super se relacionar com isso. Eu mesma já pensei em muitos livros, pessoas e quis ligar para algumas. Olha, E principalmente para Denise e para Augusto, lógico, vocês são atores, mas os dois também são cariocas. E esse é um filme que fala sobre um lugar super específico. Como foi a preparação para esse papel voltado para pessoas de Florianópolis? A Márcia também é carioca. E ela está lá e ela tem uma assimilação desse lugar que ela resolveu viver, não só uma assimilação, uma paixão. E ela quer contar desse lugar. Ela contagiou a gente já de cara com isso. A preparação para esse filme foi a gente visitar a Barra da Lagoa e ir no Rancho dos Pescadores, visitando os artistas locais, né? Até na benzedeira a gente foi. O filme foi benzido. Então, é um lugar que ela queria mostrar. A Márcia é o terceiro longa de ficção dela, mas ela é documentarista. Fez dezenas de documentários. E eu achei lindo ela querer fazer. Ela podia ter feito mais um documentário lindo sobre a Barra da Lagoa, que em si dá um material para 5 documentários. Mas ela escreveu uma ficção em cima disso, né? Então, ela, junto com o que ela nos deu, eu acho que essa preparação afetiva já veio. Tinha esse sotaque manezinho, que na verdade eu cumpro do jeito que eu posso, mas eu acho que eu adquiri um ritmo. Eu tinha também a desculpa de ser casada com um carioca e ter de alguma maneira... É um sotaque neo-catarina. É um sotaque neo-catarina, mas é um sotaque que a gente não tem notícia sonora desse sotaque no Brasil. É muito impressionante a gente fazer a Barra da Lagoa de alguma maneira ser retratada no filme e mostrar para o Brasil esse lugar que ainda é tão raiz, tão particular, né? Mas o que ela faz, sempre me lembro de uma frase do Tolstói, que é: fale de sua aldeia e falará do universo. Né? Ela não está falando só da Barra da Lagoa, ela pega e fala, não está falando só de livros e faz essa homenagem que o filme faz à literatura. Esses livros, pessoas, me fazem ver que a gente é mesmo feito, eu acho, das pessoas que a gente encontra na vida e do que a gente leu e do que a gente talvez tenha visto no cinema e no teatro, as pessoas reais e as pessoas fictícias que nos formam, né?
E, de alguma maneira, quando eu conto para as pessoas a premissa do filme, que é essa mulher que desfaz a casa para ir embora, sobram 5 livros que têm dedicatórias, e aí ela resolve devolver como um ritual de despedida esse livro para a pessoa que escreveu a dedicatória e rever esse encontro. E nesses encontros que ela vai tendo, ela vai vendo o que ela não é mais, o que ela ainda é e o que ela daí pode ser. É como se ela precisasse fazer um inventário de si mesma, o que resta dela, sem nada, sem a mãe, sem ninguém, quem ela é, para então ela poder ser tudo que ela pode ser, como ela mesma fala no filme. Sim. Aproveitando também esse histórico como documentarista, a gente vê várias inserções ao longo do filme que parecem ser documentais. Eu queria perguntar um pouquinho sobre esse processo da escolha dessas imagens. As imagens de arquivo Super Sim. 8. Esse material, uma pérola, assim, que caiu na minha mão. A nossa diretora de fotografia, Kiki Krieger, o pai dela foi a primeira pessoa a surfar no bairro da Barra da Lagoa nos anos 70. Ele era nascido em São Paulo, mas ele é de origem sueca. E ele filmou em Super 8. Ele tem um vasto material filmado em Super 8, que eu conhecia um pedaço pequeno, né, com a minha convivência com a Kiki. E eu queria muito tentar, de alguma forma, revelar para o público essa memória visual que a Ana Catarina carrega de um lugar que não é mais aquele lugar, né? Porque Florianópolis hoje vive um processo muito forte e rápido de verticalização, de gentrificação, né? A Barra da Lagoa, o Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, são bairros que ainda resistem um pouco, mas estão sendo ameaçados cada vez mais por esses projetos megalômanos imobiliários, né? Então eu queria marcar assim essa presença dessa memória visual da Ana desse lugar, e aí vamos inserir aí essas imagens, esse acervo em Super 8. Aí a gente recuperou esse material, né? Fez um transfer bacana para eles e tem muito mais imagens, as imagens inéditas. Então é uma oportunidade também de mostrar essas imagens originais, né? Maravilhoso, porque a gente tem uma democracia recente, a gente está aprendendo um pouco sobre o Brasil através do cinema, mesmo de ficção, então é bem feliz. Infelizmente, a gente já começa a se encaminhar para o fim, e eu queria fazer uma pergunta rápida e difícil. Se vocês pudessem indicar um livro que tenha mudado um pouco a vida de vocês para quem está assistindo a entrevista. Vou tentar não me repetir. Posso começar? Vou falar do Guimarães Rosa porque quando eu era adolescente ainda, todo mundo falava mal do Guimarães Rosa porque era uma leitura difícil, caiu na minha mão e ele me formou muito. A coisa dele falar dos sertões, eu sou uma apaixonada pelos sertões, por essa região que está além mar, né? Por esses interiores e tudo. Então, eu tenho 3 edições diferentes do Grande Sertão Veredas. Sou apaixonada pelos personagens, pelo jeito que ele escreve, pelos jeitos de fala que ele consegue levar para dentro da literatura da forma dele. Acabei pesquisando mais sobre Guimarães, recolhendo material de arquivos de entrevistas dele, tem entrevistas fantásticas. Então, acho que o Guimarães Rosa vive aqui. O Guimarães, durante muito tempo a gente trabalhou em cima dele, assim, Conversa de Bois, para outras obras, assim. Eu até tinha de cor um texto da Tatumé sobre um bêbado, que ele não chamava de bêbado, chamava de Os Tremulentos, que eu tinha muito de cabeça. Mas poderia citar aqui vários autores de teatro, desde Nelson, os Tchekov, as coisas todas. Mas tem um livro que eu lembro, assim, um livro que eu li que eu devorei e ficou muito na cabeça, que chama Zelota, que é um livro sobre o Cristo histórico, né? Que ele vai analisando a partir dos dados. Você tem como aquele cara que vivia ali no domínio Império Romano, naquela Palestina antiga, como é que historicamente, como é que o pai podia ser marceneiro, não tinha nem floresta ali perto, e aí começa a tentar entender em cima de poucas coisas, Zelota esse termo que é o de resistência, como resistir ao império, né? E aí você pode fazer essas correlações no mundo inteiro e como essa palavra, essa experiência virou o que virou cristianismo que invadiu o Ocidente, dominou tudo assim.
Mas eu fiquei muito apaixonado por essa figura histórica de Jesus, assim, e do jeito que ele escreve isso. Foi um livro que me marcou, de certa forma. Eu acho que tem um livro que foi muito importante para mim, que foi uma ediçãozinha da Daglar, que nem existe mais, dos 30 melhores contos do Machado. Eu acho que ler Machado, a gente lê Machado de Assis na hora errada, dão para a gente ler na escola, a gente acha aquilo chato. São 2 volumes. Então, insista em Machado, leia Machado adulto, né? Que faz a gente entender muito do país. Só que Machado é um autor que foi, digamos assim, embranquecido pela elite na época, mas ele é um grande delator da hipocrisia brasileira, de como nós fomos formados nessa hipocrisia. E eu acho que a gente hoje tem que ler Conceição Evaristo, para a gente tentar se entender. E um livro que anda dentro da minha bolsa, sempre direto, que é uma bíblia, eu acho, para o caos que a gente vive, é O Sonho Manifesto, do Siddhartha Ribeiro. Só concluindo o Machado, eu dirigi no teatro um conto dele chamado de Pai contra Mãe, que talvez seja o único conto onde ele fala sobre a escravidão. E ele faz um prólogo explicando os instrumentos de tortura na escravidão e as formas, a negociação, a venda, o comércio, não sei o quê. Aquilo ali, se você pegar aquele recorte ali, é um documento histórico, sabe? Das barracas, das vendas, das máscaras, não sei o quê. É um negócio muito impressionante. Queria agradecer o tempo de vocês e a disponibilidade, de novo parabenizar. E depois eu vou fazer uma chamada e uma introdução para chamar o pessoal para assistir ao filme. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Prazer. Carol, quando você fizer essa chamada, não esquece de falar para ele na primeira semana. Eu acabei de fazer um vídeo sobre por que as pessoas precisam ir ver filmes nacionais na primeira semana. Obrigada.